Olá, tudo bem? Bem-vindos todos. Hoje com uma audiência talvez um pouco menor do que a gente esperava, mas estamos dando início à nossa terceira aula, nosso terceiro encontro da oficina de redação da Unemate. Hoje nós vamos trabalhar o uso produtivo da coletânea e a argumentação. Quem vai trabalhar aqui conosco são os alunos Maria Eduarda Santos, Giovana Valadão e Anderson Oliveira, eles que vão estar encarregados desse momento, desse encontro, e espero que seja bastante produtivo. Pessoal, fiquem à vontade. Bom, boa tarde a todos. Eu me chamo Maria Eduarda e juntamente com o Anderson e com a Giovana, nós somos acadêmicos do 7º semestre de Direito aqui na Unemate de Pontes Lacerda. E hoje nós vamos conversar sobre um dos pontos mais importantes, né, tanto para o Enem quanto para os vestibulares, especialmente, né, para a nossa universidade aqui do estado de Mato Grosso, que é a redação. Muitas vezes, né, os alunos, eles enxergam a redação apenas como mais uma prova, né? Mas ela é, na verdade, uma oportunidade de mostrar um pensamento crítico, capacidade de argumentação e interpretação da realidade. Em muitos vestibulares, inclusive, né, da Unemate, a redação ela pode ser muito decisiva para a aprovação daquele aluno, né? Porque ela demonstra ali não apenas, por exemplo, o que vocês sabem, né? Mas como conseguem também organizar suas ideias, defender um ponto de vista, construir um texto coerente. E é justamente nisso, né, que nós vamos focar hoje. Então, nós iremos entender, né, como interpretar corretamente os textos de apoio, como delimitar o tema sem fugir ali da proposta, né, e como construir também uma argumentação forte e convincente. Porque muitas vezes o aluno ele sabe escrever, né, mas ele perde ali alguns pontos por não compreender muito bem exatamente, né, o que a banca está pedindo. Pode passar, por gentileza, Giovana. Então, esses são os 3 pontos, né, que nós... Acho que travou. Acho que travou, Maria. Deu uma travada. Vocês estão conseguindo me escutar? A sua imagem travou. Mas travada. Só um minutinho. Aí, voltou. Problemas técnicos. Sua imagem está congelada ainda. Espera aí. Ela está voltando aos poucos. Agora vai. Certo. Então, esses são os 3 pontos, né, que nós iremos abordar hoje. Sobre o texto de apoio, sobre a delimitação do tema e sobre também a argumentação. Então, vamos lá. Aqui nós trouxemos uma frase, né, de incentivo aqui no início, a respeito a educação tem raízes amargas, mas os seus frutos são doces. Pode passar, por gentileza. Bom, os textos de apoio, né, só um minutinho. Agora sim. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o objetivo, né, dessa oficina, então, de hoje. A respeito dos textos de apoio. Pode passar mais um slide, por favor, Giovana? É o outro. Ok. Quais são os objetivos da nossa aula de hoje, né? Então, os textos de apoio, por exemplo, eles não estão ali de enfeite, né, como eu disse. Eles servem, né, para a gente poder contextualizar o tema, para a gente poder apresentar, né, diferentes perspectivas ali e ajudar também a desenvolver um repertório. Porém, é preciso muito cuidado. Por exemplo, usar esses textos de apoio, né, não significa, por exemplo, copiar ideias prontas, né? Mas sim nós precisamos utilizá-los como base, né? E para construir também uma reflexão própria. Além disso, também, nós vamos trabalhar a respeito da delimitação do tema, né? Que é um dos maiores desafios das redações.
e também um tema mal compreendido pode levar à fuga parcial ou total daquela ideia ali do que o tema da redação em si propõe. E isso compete toda a sua nota, né? Porque uma ideia mal compreendida, um texto mal elaborado, enfim, ele pode ser prejudicial na sua nota final. Então, saber identificar exatamente, né, sobre o que a proposta quer, que a gente, né, discuta ali, o que a gente precisa escrever, no caso, é essencial para a gente poder produzir um texto objetivo, né, e bem direcionado também. E, por fim, né, nós vamos falar também sobre a argumentação, né, ou seja, como defender uma ideia de forma clara, lógica, persuasiva, enfim. Uma boa redação não é apenas aquele texto bonito, né, ele precisa convencer o leitor, né, de que seu ponto de vista ele faz sentido. E isso acontece quando os argumentos eles são bem organizados, bem explicados e conectados ali em si com a proposta do tema. Então, a ideia dessa oficina de hoje é justamente, né, que a gente possa tornar a redação algo mais estratégico e menos assustador. Quero que vocês saiam daqui, né, entendendo que escrever não é apenas um dom, né, mas principalmente de técnica. Conforme a gente for praticando, a gente for interpretando, né, corretamente ali a proposta, a gente vai conseguindo fazer uma boa escrita de redação. Pode passar, por gentileza. Então, vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de perguntar, né, deixar aqui essa pergunta, se vocês sabem, né, o que é um texto de apoio. Pelo próprio termo da palavra, né, texto de apoio, ou seja, um texto no qual nós podemos nos apoiar, a gente pode identificar, a gente pode ter ele como modelo, né? Pode passar, por gentileza. Aí aqui eu trouxe, para ficar uma forma mais visível, enfim, e melhorar a compreensão, né, a respeito do texto de apoio, exatamente como é no caderno de provas do Enem em si. O do vestibular também é bem semelhante, né? Mas eu trouxe aqui o do Enem como exemplo, porque creio que a maioria vai prestar o Enem, né? Então, quando a gente abre o caderno de prova e chega lá na etapa da redação, ele vai estar exatamente assim. Primeiro, ele traz algumas instruções, né, para a redação, enfim, a respeito de como deve ser organizado o texto, a questão da quantidade de linhas e tudo mais, mas esse não é o nosso foco de hoje. E logo abaixo, ele traz exatamente o nosso primeiro ponto da oficina de hoje, que é os textos de apoio, né? E aqui eu trouxe, por exemplo, aqui ele traz 5 textos de apoio. Então, ele traz o texto 1, texto 2, texto 3, texto 4, texto 5, enfim. E é algo muito importante, nem sempre esses textos de apoio, eles serão literalmente textos para você ler, né? Muitas vezes esses textos de apoio, eles também podem vir em formato de cartazes, de imagem, igual o texto 3 ali, por exemplo, né? Ele traz uma imagem ali ilustrativa que vá também arremeter ali acerca da proposta do tema da redação, tá? Então, dessa forma aqui que será visível os textos de apoio no caderno de provas. Pode passar, por favor. E aqui eu trouxe a outra parte, né, da página, como vai estar no caderno de provas, e lá embaixo ele vem com a proposta de redação, que é exatamente o local onde é localizado o tema, né? Que a gente fica naquela ansiedade, né, naquele nervosismo muitas vezes, nossa, qual que é o tema da redação? E aí a gente vê lá o caderno de provas, aquele tanto de informação, enfim. Então, para a gente poder identificar, né, e nos auxiliar ali no momento, é importante a gente identificar certinho onde fica cada local. Então, lá em cima a gente tem as propostas, né? Logo após vem os textos de apoio, que é importante a leitura, a gente vai falar um pouco melhor a fundo, né, mais para frente. E, por último, ali vem a proposta de redação, que é onde fica localizado o tema. Eu até deixei ali circulado em vermelho, né? Por exemplo, dessa foto que eu trouxe, né? O tema é os desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Então, é desta forma como vocês vão visualizar quando forem prestar o Enem ou até mesmo o vestibular. Pode passar. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre essa relação, então, né, com os textos de apoio. E aí eu trouxe aqui 4 pontos para a gente conversar de forma bem breve, para vocês poderem compreender, tá? Então, o primeiro ponto, né, sobre a importância dos textos de apoio. Quando vocês recebem, né, uma proposta de redação,
os textos de apoio, eles não estão ali apenas para ocupar um espaço ali na folha, né? Não é algo que deve, vou passar batido aqui, eu estou com pressa para terminar logo, né? Não. Eles funcionam como um direcionamento da banca, né, examinadora, no caso, e é por meio deles que vocês conseguem compreender o contexto do tema, identificar diferentes pontos de vista e perceber também, né, quais problemáticas podem ser discutidas. Porque muitas vezes, isso já aconteceu comigo, quando eu fui fazer Enem, no segundo ano do ensino médio, se não me engano, e aí eu li lá o tema, eu tinha pulado os textos de apoio, e aí eu li o tema e eu interpretei da minha forma. Só que aí depois que eu parei para ler os textos de apoio, enfim, eu vi que a ideia já era um pouco ao contrário do que eu tinha imaginado, né? Então, os textos de apoio ali no momento do nervosismo, eles servem como um direcionamento, né? Como um farol ali para nós iniciarmos a nossa redação. Mas existe um detalhe aí também muito importante, né? Os textos de apoio, eles não são modelos prontos ali para nós copiarmos, né? Eles servem como uma fonte de informação e inspiração para poder fortalecer a argumentação de vocês, tá? Então, a banca, né, quer perceber a capacidade de vocês de interpretação e reflexão crítica, né? E não apenas ali uma reprodução do que já foi apresentado ali na coletânea disposta para vocês. Então, por isso, é fundamental, né, a gente aprender a dialogar com os textos de apoio, ou seja, utilizar, né, as ideias presentes neles para construir argumentos próprios, né, conectando essas informações ao repertório de vocês, tá? E a tese também defendida, né, claro, ao longo da redação. Agora, sobre o segundo ponto, né, os erros comuns na redação. Um dos erros mais frequentes, assim, nas redações, né, é ignorar completamente os textos de apoio, como eu disse, né, que me aconteceu lá quando eu estava no segundo ano do ensino médio. Quando isso acontece, o aluno, ele corre o risco, né, de desenvolver um texto distante da proposta, né, o que pode gerar ali, como eu disse lá no início, uma fuga parcial, até mesmo total do tema, né. Por outro lado, também existe o erro contrário, né? Ou seja, você copiar integralmente, né, os trechos daquela coletânea. E isso é muito perigoso, porque a banca, ela entende que não houve, né, autoria, né, no caso de quem esteja ali escrevendo, de vocês, nem desenvolvimento próprio das ideias. Então, ali, dependendo da situação, né, a redação, ela pode ser anulada, né? Anulada, zerada, enfim, isso pode comprometer ali a sua nota. Então, o equilíbrio é essencial, né? Vocês precisam mostrar ali, quando vocês estiverem escrevendo, que compreenderam os textos de apoio, mas também que conseguem pensar criticamente sobre eles, né? Então, a redação, ela precisa ter a voz de vocês, construída a partir da interpretação e não de uma simples reprodução ali, né? Sobre o terceiro ponto, as estratégias de ensino. Uma estratégia muito importante para melhorar a escrita é desenvolver uma leitura ativa dos textos de apoio, né? Isso significa ler, né, e buscando ali identificar alguns pontos, né? Por exemplo, qual a ideia principal que a redação, então, quer que eu pense, né? Que problema que está sendo apresentado aqui com esse tema e de acordo com esses textos de apoio, né? Que posicionamento o texto ele está defendendo, né? Então, é importante a gente buscar essas ideias, identificá-las e ir refletindo sobre elas enquanto a gente faz a leitura desses textos, para quando a gente for iniciar a redação, a gente já ter ali uma ideia mais clara, né? Além disso, também existem algumas formas inteligentes, né, de incorporar os textos de argumentação. Então, assim, em vez de simplesmente dizer, o texto fala, né, vocês podem usar alguns verbos mais analíticos, como, por exemplo, o texto evidencia, né, o autor indica, o gráfico demonstra, né, a reportagem aponta. Então, esses verbos, eles vão ajudando, né, a criar um diálogo mais sofisticado com a coletânea, né, e mostram maturidade também na escrita. Então, pequenos detalhes, né, como esses citados, fazem diferença porque demonstram, né, ali um domínio na linguagem argumentativa.
tá? O último ponto sobre os exemplos de redação nota alta, né? Quando nós analisamos redações nota alta, nós percebemos, né, uma característica em comum. Os candidatos, eles utilizam a coletânea de forma diferente, inteligente. Eles não copiam os textos, né, mas eles conseguem extrair informações importantes para fortalecer os seus argumentos. Então, esses alunos, eles interpretam, né, criticamente ali os materiais apresentados e eles transformam essas ideias em reflexões próprias. E isso que diferencia, né, uma redação comum de uma redação excelente. A banca, ela valoriza, né, justamente essa capacidade de leitura crítica, essa construção autoral, né? Então, ao escrever, né, pensem sempre, como eu posso usar esse texto para poder sustentar a minha ideia, né? E não, por exemplo, como eu posso repetir o que está escrito aqui, né? É aquele famoso, copia, mas não faz igual, né? Faz um pouquinho diferente ali, faz uma pequena mudança, escreve ao contrário para ver se modifica. Então, essa mudança de postura faz toda a diferença no resultado final. Pode passar. E é no outro, isso. E aí, mais um ponto aqui sobre o uso produtivo da coletânea, né? Eu vou fazer uma leitura rápida aqui para ficar de fixação mesmo, de acordo com tudo isso que eu já apontei anteriormente. Então, como ter um uso produtivo, né, daqueles textos de apoio lá. Primeiro, seleção crítica das informações, né? Então, usar a coletânea significa escolher informações relevantes e incorporá-las criticamente à argumentação do candidato, né, de vocês. Segundo, diferença entre cópia e paráfrase, né? É essencial diferenciar cópia, né, que pode ser penalizada na sua nota, de paráfrase consciente, que envolve análise e é valorizado, né? E o terceiro, recursos interativos em aula. Perguntas de múltipla escolha e votação no chat ajudam a fixar o conteúdo e promover participação dos alunos. E quarto, complementa o repertório sociocultural. A coletânea complementa o repertório sociocultural do aluno, enriquecendo sua argumentação na redação. Pode passar. Boa tarde, eu me chamo Giovana e eu vou conversar com vocês sobre por que é importante a gente entender o tema, a gente entender especificamente o que o tema da redação nos traz e o que ele quer que a gente fale sobre ele. Qual é exatamente o assunto, o âmbito que ele está pedindo que a gente fale, exatamente de uma forma que a gente consiga argumentar referente a esse tema e não fugir do assunto, não falar sobre outra coisa. Pronto. O que significa delimitar o tema? Delimitar o tema é a gente identificar sobre o que a gente tem que falar. Em qual contexto? É no contexto dos jovens, é no contexto dos idosos, é no contexto do âmbito do Brasil, se é nas escolas, se é em algum outro tipo de ambiente, em qual espaço, né? Mais ou menos ali, sinônimo sobre um espaço específico como o ambiente escolar e qual que é o problema específico. A redação, ela geralmente vai nos trazer um problema, né, da sociedade e nós devemos solucionar ele. Então, quando a gente vai pensar sobre o tema, a gente tem que pensar qual é esse problema. Na maioria das vezes ele vem bem explicado no tema. E nós devemos pensar nesse problema e também já pensar em como nós vamos fazer para solucionar esse problema. Então, eu trouxe um exemplo aqui, que é a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Então, a gente vê que a redação, né, geralmente as redações de Enem, elas já trazem um contexto bem explicado. Eles nos trazem ali qual é o contexto, esse espaço e
o problema específico, né? Ele já fala que é a persistência da violência. Então, a gente já tem um problema que a gente deve solucionar. Só que acontece, quando a gente olha, nós podemos ver um tema amplo dentro desse tema, né? Que é a violência contra a mulher, e focar apenas nisso, né? A violência contra a mulher, e começar a falar lá sobre a violência contra a mulher. Mas nós temos que entender que é a persistência desse problema, o porquê que ele continua, quais são as causas dele e como a gente vai solucionar, e na sociedade brasileira. Querendo ou não, é um tema um pouco amplo, né? A sociedade brasileira e como isso como a persistência se dá na sociedade brasileira, mas a gente tem que entender que está falando nesse contexto da persistência do problema e não em si só sobre a violência, né? Ir lá explicar o que é violência e o seu contexto histórico. Não, a gente tem que explicar sobre a persistência sobre isso. Então, a gente tem aqui, o tema ele é a violência contra a mulher. Aonde? Na sociedade brasileira. E qual que é o enfoque? A gente entender sobre a persistência, o porquê que continua, por que está continuando acontecendo, né? Então, a gente vai debater nesse tema quais são as consequências, quais são as causas, né, que gera essa permanência, as consequências dela e as possíveis soluções. Como a gente vai analisar o tema? Uma coisa que eu acho interessante na minha época que eu fazia era a gente, quando for lendo os textos, destacando as palavras-chave, né? Então, assim, destacando ali aquilo que remete ao tema, para a gente poder ir ligando os pontos e ter uma ideia da delimitação desse tema. Então, identificar o recorte do tema, eu trouxe aqui um exemplo. Os impactos do consumo excessivo das redes sociais entre os jovens. A gente olha e, nossa, é um tema, né? Aparentemente, um tema muito grande, muita coisa. Então, o recorte não é para a gente falar sobre a tecnologia, não é para falar sobre a internet, não é para falar sobre a rede social. O tema é para a gente abranger tudo isso, né, de uma certa forma, não é tentar abraçar o mundo, mas é falar sobre o tema que já está delimitado ali para a gente na redação, que é o consumo excessivo, o que esse consumo excessivo pode causar das redes sociais aos jovens e quais os impactos deles. Então, não adianta a gente trazer sobre o âmbito das crianças, sobre o âmbito dos idosos que vão lá e disseminam informações falsas, ou sobre as crianças que vão ficando dependentes da tela. É sobre os jovens que a gente está falando aqui. Então, a gente tem que pegar esse tema que o Enem nos traz, ou que o vestibular nos traz, e falar sobre ele, e não tentar abranger ou diminuir demais. Esse que é o problema, a gente tem que acertar o ponto ali. Então, uma coisa muito interessante, que a gente inclusive ainda usa na faculdade, é sobre transformar um tema em perguntas, e essas perguntas a gente vai respondendo, né, de uma forma estrutural dentro da nossa redação. Então, outro exemplo, desafios da inclusão escolar de pessoas com deficiência. Então, nós temos a inclusão escolar, né, de pessoas com deficiências e quais desafios e como a gente vai solucionar eles dentro. As perguntas quais são os desafios que existem? Né? A gente não tem acessibilidade, existe o bullying, existe ali uma questão também de professores para ensinar, dependendo da deficiência. Por que essas causas existem? Nós não temos políticas para poder abranger sobre isso? Quais as consequências? As crianças vão ficando sem o ensino, elas vão deixando de participar. E como que vai resolver? Geralmente a gente resolve ali na última parte, né, onde a gente vai oferecer uma proposta de intervenção. Então, a gente vai resolver esse problema. Então, é transformar em perguntas em que nós vamos conseguindo responder referente àquele tema. As respostas vão nos ajudar a construir esses argumentos. Como nós vamos analisar esse tema? Identificar o recorte do tema é por meio dos textos, como a Maria já nos explicou, e também erros comuns na delimitação do tema. Como eu falei para vocês, a fuga total do tema. É a gente ir naquilo ali que, um exemplo, desafios contra o racismo estrutural. O racismo estrutural, ele é algo que trouxe lá da história, mas ele persiste até hoje. Aí você vai falar sobre o seu tema, e aí você vai falar sobre, lá na época, quando começou o racismo, lá na época da história do Brasil, e você vai falar só sobre isso. Não tem como, você vai estar fugindo do tema. Então, a fuga total do tema pode te dar um 0 na sua redação, pode tirar muita nota de você. Então, você tem que prestar muita atenção sobre o que a banca está pedindo para você sobre aquele tema. Não é para você fugir ou ir num contexto muito analógico dos anos atrás, mas sim responder ali. Qual que é o problema do racismo estrutural até hoje?
Aí, já a fuga parcial do tema é você responder, enxugar demais e responder só sobre uma coisa. Então, um exemplo de impactos ambientais do descarte inadequado desafios do saneamento básico no Brasil. O saneamento básico envolve tanto a questão de esgoto, a questão de saúde pública, aí você vai e fala só sobre saúde pública. Aí vai ficar faltando sobre as demais causas do saneamento básico. Então, você tem que abranger essa questão, mesmo que você fale, não vai falar de uma forma rasa, né, sobre o assunto, mas você tem que falar sobre o saneamento básico em si, não apenas enxugar o tema e pegar só uma parte, porque você está fugindo parcialmente. Já as generalizações excessivas, sobre a fuga parcial do tema, eu vou trazer um exemplo para vocês. Quando eu fiz Enem, em 2022, o tema era sobre os povos originários. E aí, povos originários, para mim, assim que eu olhei e bati no tema, eu pensei, indígenas, né? Que é o nosso povo originário, mas também abrangia os ribeirinhos, se não me engano, era também os ciganos, e eu não sabia falar muito bem sobre eles. Só que quando eu fui desenvolver a minha redação, eu citei todos eles, trouxe um pouquinho de especificação a respeito dos indígenas, que era o que eu mais sabia fundamentar e argumentar com dados e com referências, né, de filósofos, mas sem deixar de citar os demais e a importância deles. Eu não sabia muito, mas prestando atenção sobre os textos de apoio, a gente consegue extrair informações sobre aquilo que a gente não sabe. Então, no exemplo do saneamento básico, ia ter no texto de apoio sobre os demais, as demais questões além da saúde pública. Então, a gente consegue falar sobre esses temas sem fugir parcialmente ou fugir totalmente do texto. Agora, referente sobre as generalizações excessivas, é você falar só, tipo assim, citar, não falar sobre nada, não entrar sobre o tema, citar ali e falar de outra coisa. Então, assim, impactos ambientais do descarte inadequado do lixo. Aí você vai falar só sobre o meio ambiente. Sendo que a gente está pedindo sobre o descarte inadequado do lixo e aí os impactos no meio ambiente. Aí você fala só sobre o meio ambiente, sobre o que está acontecendo no meio ambiente, e não sobre o lixo. Mas vocês entendem que o ponto principal é sobre o descarte do lixo no meio ambiente? Então, a gente tem que tomar cuidado sobre essas generalizações excessivas demais, sem adentrar no tema, porque aí você não vai conseguir demonstrar para a banca que você tem entendimento sobre aquilo. Vai parecer que você só passou ali um pincel por cima, não sabia de nada, e, enfim. Então, tem que ter ali uma fundamentação, que o Anderson vai falar mais para frente, mas tem que falar sobre o tema especificamente. E aí eu trouxe um exercício prático, vocês pensem aí na casa de vocês e respondam aí depois, né, sobre os desafios para garantir a saúde mental aos jovens. Peraí, tá tampando? Aos jovens brasileiros. Então, o assunto principal que nós temos é a saúde mental. É um assunto amplo, se a gente for falar só sobre saúde mental, ia ficar complicado para a gente falar sobre isso. Mas aí nós temos um recorte, que é sobre o quê? É a saúde mental dos jovens em específicos e na nossa sociedade, né? Dos jovens brasileiros. E quais são os desafios para garantir essa saúde mental, né, para os jovens. Então, a gente tem um recorte específico, geralmente vem um recorte específico para a gente nesses temas. Então, é só tomar cuidado para não fugir sobre eles ou ser muito generalizado. Então, sobre o que o texto não deveria falar, é sobre a saúde mental em geral. Tipo, todo mundo assim, e sem relação, sem falar os desafios, só falar a importância da saúde mental, entendeu? Então, a gente tem que prestar bastante atenção nos temas. Como eu já disse, assim, o tema da redação, ele é bem delimitado, e aí, então, a gente, prestando atenção, lendo os textos de apoio, dá para poder delimitar bem, respondendo as perguntas e realizando ela dentro do contexto da redação, já ajuda bastante. Então, resumindo, para a gente fazer uma boa redação, antes de escrever, vamos ler os textos de apoios com atenção, destacando ali as palavras-chave, aprendendo ali qual é o contexto e de quem a gente está falando, qual é a sociedade que nós estamos, que nós vamos nos referir no texto, identificando esse recorte, né? Transforma elas em perguntas para a gente poder responder e estruturar ali na redação e verificar se os seus argumentos respondem exatamente ao tema. Então, aqui eu escrevi. Entender o tema corretamente é o primeiro argumento da redação. Quem delimita bem o tema escreve com mais clareza, coerência e segurança. Porque não adianta você escrever bem se você está escrevendo sobre uma coisa que a banca não te pediu. Então, vamos prestar atenção sobre o tema da redação para escrever bem, com coerência e com segurança.
Boa tarde a todos. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Vamos lá. Como já foi dito anteriormente, eu me chamo Anderson, sou aluno ali da Unemat, faço o curso de Direito pelo 7º semestre. E a gente está batendo hoje um papo sobre redação. E agora a gente vai introduzir isso na argumentação. Como que a argumentação ela funciona dentro da redação. Giovana, pode passar para mim, por gentileza? Tá, pessoal. A gente então vai entrar nesse assunto sobre argumentação, que é um dos pilares mais importantes que se tem dentro dessa temática. Inicialmente, então, já quero deixar uma pergunta para vocês. Pode responder aí de casa ou pode ficar contigo pensando. Quem estiver na live também, posteriormente, pode escrever no chat, que vai ser publicado lá no YouTube. Para vocês que têm alguma dificuldade ou já teve alguma dificuldade em escrever um desenvolvimento, o que seria essa dificuldade? Quantos de vocês já tiveram essa dificuldade de desenvolver um texto? Porque, normalmente, os alunos eles conseguem fazer a introdução, escolher um tema, escrever algumas linhas ali, mas a gente chega a ver que o desenvolvimento, na hora de escrever sobre esse desenvolvimento, trava. E isso, pessoal, na maioria das vezes, é porque os estudantes eles não aprenderam verdadeiramente a argumentar. Muitos dos alunos, quando vai conversar, principalmente da rede base, pessoal fundamental, pessoal do médio, eles acreditam que argumentar é simplesmente a opinião, mas não é. A opinião, sem uma explicação por trás, ela vale muito pouco. A pessoa na qual vai corrigir a sua redação, ela precisa ver se você consegue construir um raciocínio, ela precisa entender se você consegue defender as ideias que você está colocando ali dentro do texto, se você está conseguindo explicar as causas da onde advém isso, explicar isso envolvendo um contexto social, utilizando alguns conhecimentos diversos, se você está conseguindo alocar isso com alguma pessoa, com algum teórico, com alguma pessoa que é especialista na área, ou seja, pessoal, a sua argumentação é o coração da redação. Se você não tem uma argumentação bem fundamentada, o seu texto ele passa a ser considerado um texto superficial, um texto genérico, e muitas das vezes ele vai ser visto como algo muito vazio. E isso reduz drasticamente, como falado pelas meninas lá anteriormente, a sua nota. Então, a partir de agora, nesse tema que a gente vai falar sobre argumentação, tenta extrair o máximo de como que a gente consegue construir argumentos fortes na nossa redação, como que a gente pode aprofundar em algumas ideias, como que a gente tenta sair desse senso comum, como que a gente consegue ali argumentar o nosso parágrafo de forma dissertativa, argumentativa, porque, meus amigos, vocês têm que ter a ciência de que a temática que vai ser pautada na sua redação, você não vai ter como saber ela antes, porque você só sabe na hora da prova. Então, não adianta você ir lá decorar redações prontas, porque o importante aqui é você aprender e apresentar e pensar argumentativamente. É exatamente isso que a gente vai debater agora nesse tópico. Pode passar, Giovana. Então, antes de aprender a escrever uma boa argumentação, a gente precisa entender o que realmente, então, significa argumentar, né, pessoal? Então, argumentar. O que é o conceito de argumentar? Não é apenas dizer, eu acho. Então, se a gente diz, eu acho, entende-se que qualquer pessoa pode ter essa opinião, certo? A opinião, ela tem que ser fundamentada, igual eu disse anteriormente. Sua opinião sem um desenvolvimento anterior a isso, ou posterior a isso, sem você explicar, ela não é suficiente. Vocês conseguem ver aí embaixo, quando eu coloquei lá, opinião simples. Eu coloquei uma frase assim, a violência é um problema no Brasil. Vocês percebem que isso é uma opinião, certo? Agora, compare essa frase com a frase que está do lado. A violência urbana no Brasil é intensificada pela desigualdade social, pela ausência de políticas públicas eficazes. Vocês conseguem verificar aí como que aí a gente tem uma argumentação? E por que, Anderson, que a gente tem essa argumentação? Porque aí a gente está fazendo uma explicação, houve uma explicação.
a gente, nesse contexto da argumentação real, está tendo um desenvolvimento, está tendo uma análise, a gente se aprofundou na temática inicial. Então, a nossa argumentação ela precisa funcionar como uma construção lógica. Você precisa fazer que com quem está lendo o seu texto, com quem está corrigindo o seu texto, ele veja você como um aluno que sabe defender as suas ideias. E isso aqui é muito importante, porque você não sabe quem está corrigindo a sua redação. Você não sabe se a pessoa que está corrigindo a sua redação, ela compactua com seus pensamentos. Então, o corretor ele vai verificar exclusivamente a sua construção racional dentro do texto. O seu texto, então, dessa forma, ele precisa ter a coerência, ele precisa ter sentido, ele precisa possuir algumas conexões entre as suas ideias apresentadas, você precisa necessariamente apresentar uma lógica, desenvolver uma criticidade é muito importante dentro de uma redação. E, falando dentro desse aspecto, surge, então, um dos maiores erros dos alunos. Um dos maiores erros dos alunos é levar isso para o senso comum. E o que é o senso comum? São as nossas ideias superficiais, algo que é repetitivo, genérico, e não se aprofunda. Eu vou dar outro exemplo de uma frase para vocês. Quando a gente pode pensar numa frase assim, a educação é importante, a gente coloca isso no nosso texto. Tá. Se essa frase vir solta, sem um contexto, sem um porquê, ela fica vaga. Você sempre tem que pensar que essa frase, por exemplo, a educação é importante, que eu citei anteriormente, ela tem que vir acompanhada de por que ela é importante? Se ela é importante para quem, pessoal? Quais que são as consequências que surgem na falta dessa educação? Qual que é o impacto que essa falta de educação ela pode gerar para a nossa sociedade? É isso que transforma a sua argumentação em algo mais profundo. Então, dessa forma, você colocando esse contexto, você consegue argumentar, trazendo profundidade na sua temática, no seu entendimento, na sua ideia, afastando-se do contexto genérico, do contexto artificial. Giovana, pode passar. Tá. Entendemos, então, essa parte. Vamos falar, então, agora como que a argumentação ela é avaliada dentro das redações. A nossa argumentação, gente, quando implementada numa redação, ela passa principalmente em 3 competências. A competência 1, ela vai falar exclusivamente que é algo relacionado aos nossos conhecimentos diversos. Exemplo, a história, a sociologia, a filosofia, as atualidades que acontecem tanto no nosso meio social, que a gente acompanha no nosso dia a dia, em reportagem, sobre política, sobre cultura, ou seja, ela está tanto envolvida nas matérias que a gente estuda em nosso dia a dia, com o nosso cotidiano, com a história, com a nossa cultura. O primeiro pilar, ele vai falar exclusivamente disso. A segunda competência, que por muitos é a mais importante destacada na redação, ela vai avaliar exatamente a capacidade argumentativa de você como aluno. Ela vai exigir de você, o corretor, na verdade, ele vai observar isso, se existe uma lógica lá na sua argumentação, se você trouxe algumas ideias organizadas, se dentro desses argumentos que você trouxe, esses argumentos eles são consistentes, se esses argumentos são verídicos, se há uma profundidade, ou seja, você não basta escrever bonitinho lá, você precisa deixar claro e desenvolver um raciocínio. Já a competência 3, que é o terceiro pilar, ele vai trazer que precisamos deter de um mecanismo linguístico, ou seja, entre os parágrafos a gente precisa manter uma conexão, uma coesão, uma organização textual, uma fluidez entre as nossas ideias. Por isso que uma boa redação, gente, ela precisa unir tanto conteúdo, quanto organização, quanto linguagem, quanto argumentação. E vocês percebem que a argumentação ela não precisa ser apenas um detalhe da redação. Ela é praticamente quem sustenta o texto por completo. Pode passar, Giovana. Ó,
A gente vai falar agora sobre o maior erro dos alunos, que é a superficialidade. Gente, quem já não foi superficial alguma vez? Então, a gente tem que começar a podar essa superficialidade que muitas das vezes começa a atrapalhar significativamente no nosso contexto de redação, principalmente quando a gente depende dessa redação para entrar em uma universidade, para ser aprovado em um vestibular. E a maioria dos alunos, eles acabam que, por exemplo, possuindo essa superficialidade. Exemplo disso, a gente pode citar uma frase. Quando a gente fala, o preconceito é ruim. Gente, isso é extremamente superficial. Por que é superficial? Porque ela está solta ali, essa frase está solta, não existe uma causa. Cadê o impacto, as consequências disso, os grupos que são afetados? O corretor, a pessoa que vai ler esse seu texto, ele precisa ver que uma profundidade, porque essas frases soltas, gente, vocês têm que entender que o corretor, ele está corrigindo milhares de provas ali. Essas frases generalizadas, é só mais uma que está passando por ali. Então, não vai chamar a atenção dele. Então, quando você for mais profundo, quando você colocar mais raciocínio, a sua nota, ela tende a ser maior. Aqui, existe uma pergunta que pode mudar completamente a sua argumentação, que você pode fazer no momento que você está escrevendo a sua redação. Então, se você está vendo esse vídeo agora, pega o papel, pega a caneta, anota essas 5 perguntas que eu geralmente costumo fazer quando eu vou fazer uma redação. Quando eu vou fazer algo que eu preciso ser profundo, que preciso ter uma ideia profunda, eu primeiro penso, por que isso está acontecendo? A segunda pergunta que eu costumo fazer para mim é, quem que é o afetado dentro dessa temática? A terceira pergunta, quais que são as consequências que isso pode estar gerando? A quarta pergunta que eu costumo fazer também, qual que é a origem desse problema? Da onde que advém esse problema? E a quinta pergunta, quais que são os impactos que surgem disso? Galera, isso automaticamente aumenta a sua profundidade do texto. Você está argumentando através de 5 perguntas. Muitos alunos, então, eles acreditam que escrever difícil, como eu falei anteriormente, é escrever bem. Não, você precisa fundamentar aquilo que você está trazendo na sua redação. Uma redação forte, então, ela não é a mais complicada de se ler. Na verdade, ela tem que ser a mais lógica, a mais desenvolvida. Ela precisa demonstrar um pensamento crítico. E o pensamento crítico, gente, significa que não é ser raso, mas sim não aceitar as ideias de forma superficial. Pode passar para o quinto slide, Giovanni? E aí aqui a gente vai se aprofundar como a gente pode trazer essa argumentação na nossa fala, no nosso contexto de redação. Porque aprender algo é extremamente importante, gente, como aprofundar ou algo, argumentar na prática. E alguns alunos, eles costumam não desenvolver isso. E geralmente isso acontece porque, para aluno, a ideia inicial deles não é apenas aprender a estrutura lógica. Eles precisam esquematizar isso. Eu vou trazer 3 pontos para você, para a gente tentar esquematizar uma estrutura racional de redação. O primeiro, a gente precisa ter a ideia de que a ideia principal daquele texto. Por exemplo, vou dar outra frase aqui para vocês. A desigualdade social, ela prejudica o acesso à educação. Pega essa frase. Você não pode parar por aí, porque essa frase por si só ela está insuficiente. Você, após jogar essa frase no seu texto, você precisa explicar isso. Por exemplo, isso ocorre porque estudantes de regiões periféricas possuem menor acesso aos seus recursos educacionais. Agora, você argumentou ainda mais aquele ponto que você trouxe inicial. Então, aqui começou a ganhar profundidade. Você pode, então, posteriormente também, começar a apresentar algumas consequências. Por exemplo, como consequência, milhares de jovens encontram dificuldades para ascender socialmente. Você trouxe uma consequência. Perceba que o texto ele começou a ter um raciocínio. Podemos também colocar, como que eu posso dizer para você?
um repertório. Vamos inserir um repertório aí. A gente faz a citação de alguma figura que pauta sobre isso. A gente vai lá e joga Paulo Freire. Segundo Paulo Freire, a educação deve atuar como instrumento de transformação social. Aqui, a fundamentação ela passou a ser teórica. E como que você faz agora para fechar essa argumentação que você trouxe? Você pode trazer agora uma fundamentação teórica, fundamentação teórica não, um raciocínio lógico. Entretanto, a realidade brasileira ainda impede que esse direito seja plenamente efetivado. Vocês percebem que a gente cria um contexto completo? Então, argumentar é construir uma sequência lógica das suas ideias. Introdução, desenvolvimento e conclusão. É exatamente isso como é pautado desde o ensino fundamental pelos nossos professores de português. É exatamente isso, fazer uma estrutura lógica das nossas ideias. A inicial, a explicação, você vai trazer as consequências, a explicação e vai fechar tudo isso que você trouxe no seu texto. Pode passar, Giovana. O parágrafo argumentativo ideal. Aqui, gente, é uma das partes mais importantes também da redação. E que muitos alunos, eles acabam possuindo dificuldade justamente por não saber estruturar esse desenvolvimento. O que acontece? Na maioria das vezes, o aluno acaba escrevendo sem planejamento, isso gera vários tipos de repetição, uma desorganização, uma perda de coerência no decorrer da sua narrativa. E por isso que é muito importante entender uma estrutura interna do parágrafo. O primeiro elemento, que a gente pode falar, que está descrito no slide, é o tópico fraçal, gente, ou fracional também, que é muito debatido. O tópico fraçal é a ideia principal do parágrafo. Ele vai funcionar para vocês como um anúncio, um argumento inicial. Você precisa ali explicar, aprofundando a sua ideia inicial. Posteriormente a isso, você vai trazer o seu desenvolvimento, que é o segundo ponto. Nesse momento, você pode começar a mostrar as causas, as consequências, os impactos sociais, as relações históricas. Depois, posteriormente a isso, vai entrar a terceira regra, que é trazer o seu repertório. Você vai fortalecer tudo isso que você trouxe de causas, consequências, impactos, através de alguma situação de alguém que pauta sobre isso. Você precisa dialogar isso com o tema. E é importante enfatizar aqui para você que a citação de alguém dentro da sua redação, ela não pode ser esporádica. Ela tem que fazer coerência com a temática que você está falando. Não é simplesmente fazer uma citação de um teórico, de um professor, de um artigo. Não, você tem que fundamentar isso de acordo com a sua temática que você está pautando. Ou seja, gente, o parágrafo ele precisa parecer... Novamente, uma construção lógica completa. Giovana, pode passar para o sétimo. Tópico fração. A gente acabou de comentar sobre o tópico fração, mas vamos explicar ele detalhadamente aqui. É extremamente importante vocês saberem, gente, que a apresentação da sua argumentação, lá no início da sua redação, ela precisa ter uma impressão argumentativa para o corretor que vai ler. Ela precisa, então, estar clara, ela precisa ser objetiva, ela precisa ter o seu assunto direto, precisa ter uma conexão com a sua tese. E, muitas das vezes, um erro comum é começar com frases vagas, como eu disse anteriormente, fazendo aquela apologia à superficialidade. Vou trazer mais ou menos uma ideia também de alguma frase, podemos falar aquela mais típica que a gente usa atualmente. Existem muitos problemas. É uma fase muito superficial, isso é fraco. O corretor, ele não sabe qual que é os problemas, onde ocorrem esses problemas, o porquê que ocorre esse problema. Então, observe quando a gente pega essa frase e coloca no contexto mais completo, por exemplo, a gente falou, atualmente existem muitos problemas. E se a gente pegar essa frase e modular ela assim, a ausência de investimentos públicos na educação amplia desigualdades sociais históricas. Aqui você percebe que há uma clareza. O tópico fraçal, ele já direciona todo o seu raciocínio que vai ser debatido no decorrer do seu desenvolvimento. Então, sempre pense, meu tópico fraçal, que é a sua introdução,
ele está deixando claro quais são os argumentos que eu vou desenvolver no decorrer da minha argumentação? Pode passar, Giovana. E aí a gente chega no ponto final, que é o nosso encerramento e a nossa síntese final. Gente, ó, o nosso trabalho, então, ele mostrou aqui a importância de uma redação ela bem estruturada, com uma argumentação robusta, como a Maria trouxe lá no inicialmente, que a coletânea ela é um texto, uma ferramenta muito valiosa, mas ela não pode ser um copia e cola, porque ela oferece um suporte argumentativo para você. Ela não vai substituir o seu raciocínio crítico. A Giovana também pontuou que a relevância da delimitação, ela começa a mostrar para você e definir o tema focal para você. Você precisa focar no que você precisa exemplificar no seu decorrer da sua narrativa, evitando muitas das vezes generalizações. E eu tentei falar para vocês que a argumentação, destacando algumas necessidades, aprofundando, falando sobre seu raciocínio, conectando com algumas ideias, você consegue fazer uma competência argumentativa. Assim, você, como aluno, vai trazer uma base, um repertório, trazer um foco, uma argumentação mais sólida, produzindo, então, uma redação que não atende somente os critérios, tanto do Enem, tanto do vestibular, mas sim um contexto por completo de cada redação. Também, gente, é importante, quero deixar frisado para vocês, que quando vocês vão fazer algo voltado a uma redação, vocês terem seu pensamento crítico, a capacidade, então, de fazer uma conexão com o seu contexto social. Isso é importante, não ficar apegado somente à teoria, mas sim, faz uma conexão ali com o contexto social que cada um vive. Tudo bem? Então, foi um prazer estar aqui com vocês, discutindo essa temática. Eu vou passar a fala agora para o professor Felipe, caso ele queira complementar com alguma fala ou trazer alguma reflexão sobre essa temática que a gente faltou hoje. Não, imagina, Anderson, vocês foram espetaculares. Agradeço muito, agradeço a todos que estão aí, que vieram, né, que vão nos acompanhar pelo YouTube. A gente já vai colocar, assim que a gravação ficar pronta, a gente já vai disponibilizar isso no YouTube também, tanto para quem não viu para ver, quem quiser ver mais uma vez. E agradeço mais uma vez o Anderson, a Giovana e a Maria Eduarda, que foram incríveis, foram muito bons. Vou pedir agora para a Giovana encerrar a apresentação, a Maria Eduarda abrir a câmera e a gente tirar aquele print bacana dos nossos alunos que estavam ministrando essa oficina. E mais uma vez agradecer a presença de todos. Vou encerrar aqui a gravação.